Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui uma vez mais para meditarmos em roda da Sagrada Escritura. Hoje vamos falar de outro tema da fé cristã ou das doutrinas bíblicas do cristianismo, que é uma expressão que foi alcunhada ou registrada, criada também pelo apóstolo Paulo, que é sobre cair da graça. Você sabe o que é cair da graça? Ou o que significa o caimento da graça? Para tanto, eu convido a cada um para que abram a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós faremos a leitura apenas dos versos 6 até o 9. Neste bloco de versículos, Paulo se dirigia à igreja que estava na região da Galácia, falando justamente da inconstância daqueles irmãos. E dizia Paulo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Queridos irmãos, no início da epístola aos Gálatas, Paulo expressa espanto e consternação diante do rápido desvio de alguns crentes da Galácia. O capítulo 1 desta epístola contextualiza a crise. Falsos mestres haviam introduzido ali naquela região um evangelho misturado, acrescentando práticas judaicas como a circuncisão, como a observância da lei mosaica, a fé em Cristo. Era a graça mais alguma coisa. Paulo deixa claro, então, na sua carta, que qualquer tentativa de acrescentar algo ao Evangelho é uma perversão da graça. E isso representa o ato de cair da graça, ou seja, retirando-se da esfera da salvação gratuita, atrelando a salvação na confiança em méritos humanos. E isto é uma clara negação da suficiência de Cristo. Paulo não só afirma a singularidade do Evangelho, como também ele garante a sua autoridade apostólica, que havia sido recebida diretamente por revelação de Cristo, sem nenhuma intervenção humana. Ele descreve ainda essa sua própria experiência dos versos 11 ao 24, como testemunho vivo de que a mensagem da salvação, ela não depende de homens, mas da obra soberana de Deus. No capítulo 2, a carta se aprofunda na argumentação contra a dependência das obras da lei. Paulo confronta no próximo capítulo o apóstolo Pedro publicamente, porque ele tentava submeter os gentios, os novos crentes convertidos à lei judaica. Essa passagem ilustra na prática o que significa cair da graça. Qualquer tentativa de complementar a obra de Cristo com algum esforço humano ou tradição e conformidade religiosa torna nula a liberdade que a graça concede. E o que é graça?
e nós não cansamos de falar sobre isso. A graça é o favor imerecido de Deus, ou seja, a iniciativa divina de salvar o pecador que merecia o cálice da ira de Deus, manifestada plenamente em Cristo. Esta graça justifica, santifica e garante a vida eterna, não dependendo de obras humanas. A fé é o canal pelo qual recebemos a graça. As obras são a evidência, não a causa da salvação. Nós poderíamos usar exemplos históricos e práticos do que estamos falando. Os judaizantes, por exemplo, neste contexto da Galácia, eles insistiam que a circuncisão e a lei de Moisés eram necessárias para a salvação. Também poderíamos falar da influência filosófica e ritualista. Alguns buscavam sabedoria e práticas externas para completar a fé, ignorando que Cristo é a plenitude da revelação de Deus. Também podemos falar sobre a tentativa do legalismo contemporâneo nos nossos dias, de confiar em rituais, tradições ou em moralidade própria para conquistar a aceitação de Deus. Paulo enfatiza que cair da graça não era apenas um erro pontual, mas uma rejeição da única base da salvação. Cair da graça não é deixar a igreja A, B ou C. É permanecer firme na graça, é preservar a liberdade em Cristo, é rejeitar o legalismo e é viver na comunhão eterna com Deus. Eu termino dizendo que a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é chamada de a carta da liberdade, e que a sua vida seja influenciada por este chamamento e por esta grande glória que é e nos é promovida por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe.